Olha só o versículo 32. E disseram um ao outro. Começaram o momento da reunião de proclamar um para o outro. Porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Isso aqui é tremendo, irmãos. Arder o coração. Nosso coração precisa voltar a arder quando lemos as Escrituras. Jesus não mais é um Jesus físico. Ele agora é o Espírito. O Espírito que dá vida. É uma fonte que jorra sem parar. Amém. Mas eu e você precisamos tocar nessa fonte. E o segredo está aqui. Essa fonte flui das Escrituras. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos ser reavivados. Amém. Vamos tocar na fonte. Senhor Jesus. Restaurar a nossa experiência de Cristo. Com o poder de Deus. Como sabedoria de Deus. Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Durante esse semestre. Utilizando a carta aos Coríntios. E nessas 4 primeiras mensagens, nos mostrando este livro sob a perspectiva do livro de Romanos. Deus quer nos motivar, irmãos. E se você e eu formos motivados, nada irá nos deter. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos ser restaurados. Vamos ser reavivados. Esse é o caminho. Vamos buscar uma nova experiência com as Escrituras, com a leitura da Bíblia, a leitura do alimento diário, a leitura dos livros espirituais. Valorize as reuniões, valorize as oportunidades. Isso vai te motivar. Oportunidade de servir na igreja, se envolver com um segmento, se envolver com alguma coisa. Por exemplo, sábado nós saímos para pregar o Evangelho. Não é obrigado sair para pregar o Evangelho. Na igreja de Lugama tem muitas outras ferramentas. Tem muitos outros itens que você pode se envolver. Pregar o Evangelho é apenas um desses itens. Tínhamos 8, 10 irmãos que saíram, foi muito bom. Mas se você não tem esse encargo ainda, hein? Porque nós esperamos que vai ter ainda, né, Jorge? Aleluia! É bom demais. Você pode se envolver com outras coisas. Outras ferramentas, outros itens, outros serviços, outros segmentos, mas se envolva com alguma coisa para que o seu coração possa. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor. De fato, precisamos ser reavivados e despertados no nosso espírito o tempo todo, ó Senhor Jesus. Porque muitas coisas vêm para poder nos distrair. E graças ao Senhor pela sua palavra, pelas reuniões da igreja, pelos eventos da igreja, tudo isso são meios que o Senhor utiliza para nos reavivar. Despertar de fato o nosso espírito. E ontem mesmo nós falamos uma palavra muito rica, baseada no livro de Romanos. E de fato, irmãos, percebemos que o Evangelho é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Judeu, grego, bárbaro, cita, não importa a nossa origem, a nossa cultura, se é venezuelano, se é brasileiro, se é equatoriano, não importa. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Mas para que esse Evangelho, irmãos, seja o poder de Deus em nossa vida, ele precisa ser aplicado em nosso viver. Então, graças ao Senhor pela a carta aos 1 Coríntios, né? Porque nessa carta nós vamos exatamente pegar esse Evangelho que é o poder de Deus e aplicá-lo no nosso viver.
Quando isso acontece, uma outra característica é agregada ao Evangelho, né? Que ele não é apenas o poder de Deus, ele é também a sabedoria de Deus. Aleluia! Dizer que o Evangelho, irmãos, é a sabedoria de Deus, é o mesmo que dizer que esse Evangelho, ele tem a resposta para todos os nossos problemas, toda e qualquer situação, esse Evangelho pode resolver. Basta aplicarmos esse Evangelho em nosso viver. Senhor Jesus, isso é um segredo maravilhoso. Imagina se os cientistas descobrissem isso, um remédio que é a solução para tudo, que resolve tudo. Irmãos, o Evangelho de Deus, ele traz sobre si a pessoa maravilhosa de Cristo. E esse Cristo maravilhoso, como um diamante espetacular, uma pedra preciosíssima, essa pessoa maravilhosa, ela tem a resposta, a aplicação para todos os nossos problemas. Não busque outra fonte, não busque outras soluções, vai direto em Cristo e resolve os seus problemas. Jesus é o Senhor. Mas qual é o nosso problema? O irmão mostrou para nós, resumidamente, pelo menos 5 problemas da igreja de Corinto, né? Na verdade são pelo menos 11 catalogados aqui na primeira carta. Mas existe um real problema, que era o real problema da igreja dos Coríntios, e que eu creio que também é o nosso real problema. Irmãos, o nosso real problema é a desmotivação. Quando o inimigo consegue desmotivar um crente, ele consegue anular um crente. Não pense que o que está afetando você é o seu problema familiar, ou problema financeiro, ou problema qualquer. Talvez esteja dentre aqueles 11 problemas da igreja em Corinto, ou não esteja. Problema não falta. Tem problema para todo mundo, para todos os gostos. Mas o real problema é quando o seu problema gera em você uma desmotivação. Quando você fica desmotivado, desanimado, aí você não consegue avançar. Você fica paralisado na sua vida espiritual. Essa salvação maravilhosa, que nós temos que desenvolvê-la, como cantamos há pouco, simplesmente para. Vamos ver isso daqui a pouco, que isso tem muito a ver com a respeito do povo judeu, né? Mas, irmãos, precisamos ser motivados, reavivados, e a maneira disso é ir na fonte correta, né? Olha o que diz Efésios. Se você olhar o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, ele faz uma descrição fabulosa do plano de Deus. Talvez sejam os capítulos mais elevados da Bíblia. Paulo ganhou isso quando ele esteve no terceiro céu. Mas no capítulo 4, versículo 1, Paulo fala algo para nós, né? Ele fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque apesar de nós termos uma salvação tão grandiosa, tão espetacular, e vimos isso ontem, né? Descrição de Isaías 53, Cristo sendo moído para produzir os muitos grãos. Paulo estava desesperado. Ele rogou aos irmãos aqui: rogo-vos que andeis de modo digno da vossa
vocação. Não podemos nos desanimar. Não podemos nos desmotivar. Se você se desmotivar, você para de andar. Apesar da sua vocação para ser um irmão alegre, útil, que prega o evangelho, que gera pessoas, apesar da sua vocação celestial, você pode passar a viver como um crente cabisbaixo, medroso, murmurador, desanimado, desmotivado. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Jesus é o Senhor. Vamos abrir o capítulo do Evangelho de João. Jesus também tinha essa preocupação. Ele fala algumas palavras, que expressa isso. Capítulo 16, versículo 33, fala o seguinte: estas coisas vos tenho dito. Ele falou isso no final, as suas palavras de despedida para os discípulos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Essa paz aqui, irmãos, é resultado da sua comunhão com Deus. É resultado de você estar conectado com Deus, conectado com a sua salvação em Cristo, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus. Tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Motivação. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o segredo, irmãos. Se eu e você tivermos esse bom ânimo, essa motivação, irmãos, nada irá nos deter. Nenhum problema irá nos deter. Não importa, por pior que seja, se você tiver bom ânimo, boa motivação, você vai vencer. Amém? Você vai vencer. Porque Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Ele é a resposta para todo e qualquer problema, para toda e qualquer situação. Mas precisamos ir na fonte. Ir na fonte. E Paulo tinha esse sentimento. Se você olhar em 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 1, ele logo de cara tem uma preocupação em motivar os coríntios. Antes de entrar nos problemas, ele começa a motivar os coríntios. Olha só o versículo 4 de capítulo 1 de 1 Coríntios, ele fala: sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, que vocês são chamados, são eleitos, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, não falta nada, enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. É isso aí, irmãos. Essa é a nossa condição em Cristo. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, sua volta, o qual também vos confirmará até o fim. Ele que vai confirmar, ele vai completar o que ele começou, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina falar isso para uma igreja problemática. Por que ele fez isso? Ele queria motivar os irmãos. Não olhe para os seus problemas, tem de bom ânimo. E para fechar o pacote, ele fala aqui: fiel é Deus. Amém. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é uma palavra arrebatadora, é uma palavra motivadora. Isso aqui é Paulo trabalhando Romanos para os coríntios, motivando eles, animando eles. Vocês podem avançar. Ora, o segredo está nessa comunhão aqui,
na comunhão do seu Filho. Ó Senhor Jesus, como colocar um plug numa tomada. Se você colocar o seu espírito em Jesus Cristo, na comunhão do seu Filho, você será energizado, motivado. Essa é a fonte. Ó Senhor Jesus. Tem um texto muito interessante, a gente usa muito ele, vou usar de novo nessa manhã, acho que vale a pena. Em Lucas capítulo 24, descreve um momento de grande desmotivação dos discípulos, que coincide exatamente com o período logo após a ressurreição do Senhor. Imagina, tinha que estar tudo pegando fogo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, o Espírito se tornou o Espírito que dá vida, e eles estavam desanimados, não estavam andando de modo digno do investimento, da vocação que eles receberam em Cristo Jesus. E aqui no versículo 25 de Mateus 4, Jesus exorta eles, ele fala: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí, começando por Moisés, discorria Jesus por todos os profetas, expondo-lhes para que o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só, e Jesus começou a falar com eles ali, envolvê-los, e mais ainda, no versículo 30, foram para uma mesa, começaram a comer naquela mesa, comer juntos, e aí Jesus desapareceu, seu corpo glorificado, né? E nesse momento, irmãos, quando Cristo desapareceu, caiu a ficha. Caiu a ficha. Eles perceberam algo. Eles perceberam que aquela fonte estava disponível para eles. Não era mais uma fonte física, não era mais algo físico, era algo espiritual. Olha só o versículo 32. E disseram um ao outro. Começaram o momento da reunião de proclamar um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Isso aqui é tremendo, irmãos. Arder o coração. Nosso coração precisa voltar a arder quando lemos as Escrituras. Jesus não mais é um Jesus físico, ele agora é o Espírito que dá vida, é uma fonte que jorra sem parar. Amém. Mas eu e você precisamos tocar nessa fonte, e o segredo está aqui. Essa fonte flui das Escrituras. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos ser reavivados. Amém. Vamos tocar na fonte. Senhor Jesus. Restaurar a nossa experiência de Cristo, com o poder de Deus, como sabedoria de Deus. Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco durante esse semestre, utilizando a carta aos Coríntios. E nessas 4 primeiras mensagens, nos mostrando este livro sob a perspectiva do livro de Romanos. Deus quer nos motivar, irmãos. E se você e eu formos motivados, nada irá nos deter. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Vamos ser restaurados. Vamos ser reavivados. Esse é o caminho. Vamos buscar uma nova experiência com as Escrituras, com a leitura da Bíblia, a leitura do alimento diário, a leitura dos livros espirituais. Valorize as reuniões, valorize as oportunidades. Isso vai te motivar. Oportunidade de servir na igreja,
se envolver com um segmento, se envolver com alguma coisa. Por exemplo, sábado nós saímos para pregar o evangelho. Não é obrigado sair para pregar o evangelho. Na igreja do Gama tem muitas outras ferramentas. Tem muitos outros itens que você pode se envolver. Pregar o evangelho é apenas um desses itens. Tínhamos 8, 10 irmãos que saíram, foi muito bom. Mas se você não tem esse encargo ainda, hein? Porque nós esperamos que vai ter ainda, né, Jorge? Aleluia! É bom demais. Você pode se envolver com outras coisas, outras ferramentas, outros itens, outros serviços, outros segmentos, mas se envolva com alguma coisa para que o seu coração possa arder, para que surja um ânimo, um bom ânimo. Ó, Jesus é o Senhor. Porque esse é um sentimento que nós precisamos praticar, né? Mas essa mensagem, irmãos, essa mensagem 2 do nosso alimento diário, que está baseado nesses 3 capítulos de Romanos, né? 9 a 11. É uma palavra de grande relevância, apesar de também ser uma palavra muito complexa, né? Coube a mim pegar essa palavra, não sei porquê, né? Tinha que ser o Jorge que é mestre, ou o Roberto que é mestre, né? Não sei porquê caiu na mão de um profeta. Mas aleluia! Eu percebo, irmãos, que esse parêntese que Paulo abriu aqui, né? Essa palavra parentética, nesses 3 capítulos, mostra que Deus quer restaurar em nós o sentimento da nossa eleição, o nosso chamamento. É algo muito valioso. E o povo judeu perdeu isso. O povo judeu representa um crente que parou no tempo. Um crente que já foi reavivado, que já foi ousado, já foi intrépido, mas parou, estacionou. Perdeu a alegria da sua salvação. Esse é o povo judeu. Um povo que em matéria da sua eleição parou no tempo. Ó Senhor Jesus. Mas Deus é tão soberano, Deus é tão espetacular, que Ele usou exatamente a experiência negativa do povo judeu para nos incluir. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E hoje a história é muito mais completa. Hoje, nessa boa oliveira de Deus, nós somos incluídos. Amém. Somos chamados. Se você olhar o capítulo 1, versículo 1 de Romanos, também capítulo 1 e versículo 1 de 1 Coríntios, Paulo usa a expressão chamado. Fomos chamados. 2 epístolas escritas para os gentios, mas com a expressão, vocês foram chamados. A questão é, o quanto que nós estamos valorizando essa eleição? Lembra da parábola é a parábola mesmo, né? Do filho pródigo? Lucas 15. Tem 2 tipos de crentes ali aplicados. Um que sai da casa e um que fica na casa. Mas as 2 condições são semelhantes. Um desmotiva tanto na sua experiência cristã, tanto que vai para o mundo, literalmente, comer das porcarias do mundo e se derrama na imundícia do mundo. Tem crente assim. Tem eleitos de Deus hoje, irmãos, chamados de Deus hoje, vivendo na imundícia do mundo, comendo junto com os porcos. Amados irmãos nossos. Mas também tem irmãos dentro da casa que não desfrutam da eleição de Deus,
que não estão motivados, que não têm ânimo. Como aquele filho, aquele segundo filho, desanimado, desmotivado. Por isso, irmãos, tem uma lição muito preciosa aqui nesses 3 capítulos. Essa palavra parentética de Paulo. Tem uma lição preciosíssima. E para entendermos isso, o Espírito dirigiu soberanamente os irmãos estão à nossa frente e introduziu um novo texto, né? Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Leia em sua casa esse capítulo. Esse texto mostra que eu e você fomos introduzidos na história do povo de Deus. Nós fazemos parte agora do povo de Deus. Esse capítulo maravilhoso de Mateus mostra os trabalhadores do Novo Testamento. Irmãos, essa é a nossa história. Nós somos incluídos na história de Deus. Agora, precisamos de uma atitude. E essa é a grande lição desses 3 capítulos. De Romanos 9 a 11, sobre a perspectiva de Mateus 21, 16. Precisamos correr atrás da nossa eleição. Que negócio é esse? Você foi eleito ou você não foi eleito? Você foi eleito. Mas você precisa correr atrás da sua eleição. E esse é o desafio de entender essa palavra, que muita gente confunde. Muita gente por aí fora do meio cristão faz uma grande confusão. Vamos olhar na experiência de Gênesis, né? Vamos usar o exemplo de que Paulo usa lá em Romanos 11, Romanos 9, né? Gênesis 25. Tem aqui a história de Isaac, Jacó e Esaú. Versículo 31 de Gênesis 25 nos mostra isso. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, Esaú: estou a ponto de morrer. De que me interessa ou de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ó Senhor Jesus. Mas o irmão está te chamando, irmão, vamos para a reunião hoje. Vamos para o estufa. Vamos para o estufa. E você diz: de que me aproveitará ir para o estufa? Estou a ponto de morrer. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Olha só que descrição terrível. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu.